Em muitas ocasiões, Stan Smith já demonstrou ser capaz de fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos, mesmo que isso machuque ou mate todos à sua volta. Um bom exemplo disso foi quando ele teve a ideia genial de pegar emprestado do governo 5 dos assassinos em série mais perigosos da região, apenas para não perder uma competição de Halloween. Ficou curioso? Então fica até o final que eu vou te contar tudo o que aconteceu quando Stan resolveu fazer uma exposição de assassinos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Todos os anos, durante o Halloween, Stan é conhecido por ter o costume de criar a casa mal-assombrada mais assustadora de todas. No entanto, Buckle, que havia acabado de se mudar para a vizinhança, não conhecia esse costume de Stan e por isso acaba usando seus conhecimentos tecnológicos para criar uma casa mal-assombrada extremamente realista, com fantasmas, monstros e muitas outras coisas realmente assustadoras. Inicialmente, Stan não liga para a concorrência porque ele acreditava ser muito bom naquilo que fazia. No entanto, Francine consegue destruir toda a confiança dele, contando que tinha visitado a casa mal-assombrada de Buckle e falando que achou o lugar tão assustador que até mijou na calcinha de medo, e que achava que seria impossível para Stan fazer alguma coisa melhor do que aquilo. Muito deprimido por ter sido superado, Stan vai conversar com Roger, e o alien sugere que ele poderia superar Buckle com facilidade se usasse seus contatos da CIA para obter algumas decorações melhores, como cadáveres reais, partes de corpo reais e qualquer coisa que deixasse a casa mal assombrada dele ainda mais assustadora. Com sua confiança recuperada, Stan usa seus contatos da CIA para conseguir pegar emprestado 5 dos assassinos em série mais cruéis e perigosos da região. Tudo isso porque ele queria deixar sua casa mal-assombrada mais realista e acreditava que nada assustaria mais as pessoas do que estar perto de alguns assassinos altamente perigosos. Geralmente, quando vejo homens em gaiolas, eu jogo moedas para eles e eles se beijam. Dinheiro, beijo. Mais tarde, quando toda a decoração da casa já estava pronta, Stan se fantasia de leão covarde sexy e obriga Francine a se fantasiar de freira. E depois, muito animado, vai mostrar para ela sua nova exposição de assassinos. No entanto, os planos de Stan acabam dando errado, porque ninguém saía assustado depois de visitar a casa dele. Tudo isso porque, como os assassinos estavam presos, eles não passavam a sensação de perigo e pareciam ser apenas pessoas normais presas em uma jaula. E isso não era assustador, era chato. Entediada com tudo aquilo, Francine resolve ir para a casa de Buckle, já que lá era um lugar realmente assustador. E ouvir isso acaba deixando Stan um pouco abalado. Mas Roger aparece fantasiado de Francine, dizendo que eles só precisavam provocar os assassinos um pouquinho, para que eles ficassem mais agitados e assustadores. Por isso, Roger começa a fazer algumas poses provocantes para tentar deixar os assassinos mais estimulados e com vontade de matar. Porém, nenhum dos criminosos acha Roger atraente. Pelo contrário, todos falam que ele era tão feio que não merecia virar vítima de nenhum deles. Você parece uma pera gorda. Eu te odeio, sua pera gorda e cinza. Muito furioso por ter sido rejeitado, Roger arranca a fantasia de Francine e depois esfrega ela na jaula dos assassinos, perguntando se era isso que eles queriam. E sim, era isso mesmo que eles queriam. E os criminosos começam a ficar agitados e com vontade de sair para fazer coisas terríveis com Francine. Porém, mesmo depois das ameaças, Francine continuava calma e ainda parecia muito entediada. Confuso, Stan pergunta por que ela não estava com medo, mesmo tendo todos aqueles assassinos perigosos querendo matá-la. Francine então explica que aquilo tudo era como ver um tubarão preso em um aquário. Ele era ameaçador, mas como não podia sair para atacar, não assustava muito. Depois disso, Francine resolve pegar emprestada algumas fantasias de Roger para poder ir na casa mal assombrada de Buckle. E muito desesperado, Stan vai correndo atrás dela, implorando para que ela não fosse. Mas a discussão dos dois acaba sendo interrompida por Roger, que aparece falando que tinha conseguido resolver o problema deles. O alien conta que percebeu que Francine tinha toda a razão e que um tubarão não intimidava ninguém dentro de uma gaiola, mas que era muito assustador solto no oceano. E que por isso, para deixar a casa mais assustadora, ele soltou todos os assassinos.
Com isso, os assassinos cortam a energia e a linha telefônica da casa. E agora, Francine começa a ficar morrendo de medo dos criminosos cumprirem as ameaças que fizeram. Stan então vai até a janela da casa e começa a gritar por ajuda. Porém, todos que estavam na rua começam a achar que o pedido de socorro era parte de um show da Casa Mal-Assombrada. E por isso começam a entrar no lugar esperando ver o que tinha lá. E quanto mais Stan gritava para as pessoas não entrarem na casa, mais pessoas apareciam e entravam para ver o que tinha lá dentro. Então, como ninguém o escutava, Stan decide usar as pessoas que entraram na casa como distração para conseguir fugir antes que os assassinos os achassem. Com isso, eles acabam vendo várias pessoas sendo perseguidas pelos assassinos, enquanto riam sem perceber o perigo, achando que tudo aquilo fazia parte de um show de terror. No entanto, mesmo tomando muito cuidado, eles acabam sendo vistos por 2 assassinos e acabam resolvendo se esconder na cozinha. Furiosa, achando que todos seriam mortos, Francine começa a xingar Stan, dizendo que eles seriam massacrados só porque ele estava obcecado em ter a casa mal-assombrada mais assustadora de todas. Mas Stan explica que tinha feito tudo aquilo apenas para impressionar Francine, porque ela tinha escolhido Buckle ao invés dele. Stan conta que não ligava para qual casa era mais assustadora, mas se importava muito com a opinião de Francine. E como ela é sua esposa, ele achava que ela deveria ter ficado de seu lado, o apoiando. E se necessário, ela deveria ter até mentido dizendo que a casa deles era a melhor. Porém, a conversa dos dois acaba sendo interrompida quando os assassinos finalmente conseguem entrar na cozinha. Muito assustado, Stan acaba quebrando a janela e manda todos fugirem para a floresta. No entanto, depois de um tempo correndo, eles acabam sendo encurralados em frente a uma fábrica abandonada. Mas por sorte, antes que o pior acontecesse, Toshi, o amigo asiático de Steve, aparece. Ele estava fantasiado de samurai para o Halloween e usando uma katana de verdade, ele mostra suas habilidades mutilando e matando todos os assassinos de uma maneira muito brutal. Depois disso, Toshi pega um doce que um dos assassinos carregava e vai embora como se nada tivesse acontecido. Depois desse massacre, Stan e Francine ficam muito aliviados por terem conseguido sair vivos de tudo aquilo. E Roger pega a cabeça decepada de um dos criminosos e resolve levá-la para casa para se divertir um pouquinho. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer desde a primeira vez que eu te vi. Tirar essa franja da sua cara. E essa foi a vez que Stan resolveu fazer uma exposição de assassinos. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui!